7 belezas maravilhosas, 7 construções impressionantes, 7 provas da engenhosidade humana. A nossa viagem pelos nossos 7 gigantes, as 7 maravilhas do mundo, continua agora, no Mapa Mundi. Olá! O Mapa Mundi leva você hoje a um lugar misterioso, com uma história fascinante e grandes curiosidades, assim como todas as maravilhas do mundo. Hoje nós visitaremos a Jordânia, para conhecer melhor as misteriosas e intrigantes ruínas de Petra. O passado histórico e rico dessa região revela mais do que simples ruínas, uma história carregada de guerras, conflitos e traições. Na semana passada nós iniciamos uma fantástica viagem pelo mundo, tendo como guias os nossos 7 gigantes, as nossas 7 maravilhas. Hoje o nosso guia nos leva a um país que tem como vizinhos a Arábia Saudita, Israel, Iraque e Líbano. Um lugar onde a sua história se confunde com a história das antigas civilizações. Estamos na Jordânia. Sejam bem-vindos às ruínas de Petra. Petra, que do grego Petros quer dizer pedra, é um importante enclave arqueológico na Jordânia, situado na bacia entre as montanhas que formam o flanco leste de Wadi Araba, o grande vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. A região onde se encontra Petra foi ocupada por volta do ano de 1200 a.C. pela tribo dos Edomitas, recebendo então o nome de Edom. A região sofreu numerosas incursões por parte das tribos israelitas, mas permaneceu sob domínio edomita até a anexação pelo Império Persa. Importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, durante o século VI a.C., Edom foi colonizado pelos nabateus, o que forçou os edomitas a mudarem-se para o sul da Palestina. O ano de 312 a.C. é apontado como data do estabelecimento dos nabateus no enclave de Petra e da nomeação desta como sendo a sua capital. Durante o período de influência helenística dos Seleucidas e dos Ptolomaicos, Petra e a região envolvente floresceram material e culturalmente, graças ao aumento das trocas comerciais pela fundação de 2 novas cidades, Rabat Amon e Gerasa. Devido aos conflitos entre Seleucidas e Ptolomaicos, os nabateus ganharam o controle das rotas de comércio entre a Arábia e a Síria. Sob domínio nabateu, Petra converteu-se no eixo de comércios de especiarias, servindo de ponto de encontro entre as caravanas provenientes de Aqaba e as cidades de Damasco e Palmira. O estilo arquitetônico dos nabateus, de influência greco-romana e oriental, revela sua natureza ativa e cosmopolita. Este povo acreditava que Petra se encontrava sob a proteção do deus Adru-Sahari, dos Ares em grego. Durante a época romana, entre os anos 64 e 63 a.C., os territórios nabateus foram conquistados pelo general Pompeu e anexados ao Império Romano na sua campanha para reconquistar as cidades tomadas pelos hebreus. Contudo, após a vitória, Roma concedeu relativa autonomia a Petra e aos nabateus, sendo as suas únicas obrigações o pagamento de impostos e a defesa das fronteiras das tribos do deserto. No entanto, em 106 d.C., Trajano retirou-lhes este estatuto, convertendo Petra em Nabateia, em província sob controle direto de Roma. Adriano, seu sucessor, rebatizou-as de Adriana Petrae, em honra de si próprio. Durante a época bizantina, em 313 d.C., o cristianismo converteu-se na religião oficial de Petra, o que teve as suas repercussões na região de Petra. Em 395, Constantino fundou o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, atual Istambul. Petra continuou a prosperar sob seu domínio até 363, ano em que um terremoto destruiu quase metade da cidade. Contudo, a cidade não morreu. Após este acontecimento, muitos dos edifícios antigos foram derrubados e reutilizados para a construção de novos, em particular igrejas e edifícios públicos. Em 551, o segundo terremoto, mais grave que o anterior, destruiu a cidade quase por completo. Petra não conseguiu se recuperar desta catástrofe,
pois a mudança nas rotas comerciais diminuíram o interesse neste enclave. As ruínas de pedra foram objeto de curiosidade a partir da Idade Média, atraindo visitantes como o sultão Baibars, do Egito, no princípio do século XIII. O primeiro europeu a descobrir as ruínas de pedra foi Johann Ludwig Burckhardt, tendo o primeiro estudo arqueológico científico sido empreendido por Ernst Bernoulli e Alfred von Domazenski, publicado na sua obra Die Província Arábia. A 6 de dezembro de 1985, Pedra foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Em 2004, o governo jordano estabeleceu um contrato com uma empresa inglesa para construir uma autoestrada que levasse a pedra, tanto estudiosos como turistas. Com 42 metros de altura e 30 de largura, em sua fachada esculpida com pedra rosada, há a representação de mulheres, cavalos e soldados. Peritos no domínio da hidráulica, os nabateus, dotaram a cidade de um enorme sistema de túneis e de câmaras de água. Um teatro construído à imagem dos modelos greco-romanos dispunha de capacidade para 4.000 espectadores. O edifício da Câmara do Tesouro, em Petra, foi utilizado como cenário no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. O interior mostrado no filme não corresponde, no entanto, ao interior do edifício, tendo sido fabricado em estúdio. Tintin, herói da história em quadrinhos belga, visita a pedra em uma de suas aventuras nos seus quadrinhos. A nossa viagem pelo mundo, por esse mundo cheio de maravilhas, essa terra de gigantes, fica por aqui por enquanto. Semana que vem nós voltamos de outra parte do mundo. Onde nós vamos estar semana que vem? Descubra na terceira parte da série 7 Gigantes. Para você, um bom início de semana e até lá! Nossa viagem por essa terra de gigantes fica por aqui por enquanto. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos semana que vem de outra parte do mundo, contando outras histórias, revelando outros mistérios e falando de outras curiosidades que nos surpreendem cada vez mais à medida que as conhecemos. Até lá!